A Fera Maculada está produzindo um tornado enorme e pronta para levantar voo em direção ao paraíso. O arruaceiro que está com Deer e Bro acaba confessando todo o plano e que em breve estarão no paraíso. Na mesma hora, Bro enrola sua faixa em Deer e o arremessa contra a parede. O garoto sai voando como se fosse uma bala. O Bigodão não acredita que aquele garotinho fofinho vai derrubar a parede com apenas um soco, e ele tem razão. Assim que Deer chega na parede é vergonhoso, ele vem embalado, mas o golpe já era o que todo mundo esperava mesmo. Ele dá um soco bem fraquinho, deixando o arruaceiro sem palavras. Bundus parece envergonhado e pede pra Bro interromper Deer, que apesar de ser um garotinho fofinho tem que entender a realidade cruel da vida, que isso é tóxico. Bro enrola a faixa nele e diz que pra ele tóxico é interromper o barulho do progresso de uma criança. Nessa hora os sons das pancadas de Deer contra a parede vai aumentando. O Bigode olha pra trás impressionado, que aos poucos o garotinho foi fazendo um estrago na parede. O poder do seu utensílio é retirar força e energia do seu oponente a cada novo toque, ou seja, a cada novo soco ele aumenta a sua força. Confesso que não dava nada pro Zé Chupetinha, mas ele até que tem um poder interessante. Após algumas pancadas, Deer consegue abrir um rombo na parede, mas pelo visto eles estão longe do lado de fora da fera. Bro imagina que a Fera Maculada é muito grande, sendo assim ele pede pra Bro continuar espancando ela e consequentemente aumentando as suas forças. Bundus fica impressionado, mas não vai ficar parado. Ativa o seu utensílio e vai tentar impedir o garoto. O Bigodão ativou o seu utensílio e apareceu 6 braços enormes atrás dele. O engraçado é que os braços não são acoplados nele como os do Dr. Octopus. Eles ficam livres flutuando atrás dele. Sem nenhuma dificuldade ele se solta da faixa do Bro. O Bigode dá um pulo e com os seus braços consegue se soltar. Bundus diz que está tudo certo, que vai impedi-los de destruir a Fera Maculada e com isso conseguir ganhar o prêmio. De repente um tremor muito forte começa novamente. Dá uma parada só pra galera relaxar e mandar tudo pelos ares. Acontece que a fera está se movimentando, pronta pra partida, e com isso jogou os três em um abismo enorme, onde vão caindo sem parar. O Bigode diz que sente muito, mas que eles precisam resolver isso logo, ou em breve estarão na fronteira do céu, onde tem uma tal de triagem da morte. Bro está muito preocupado com Deer, que está um pouco acima dele, com uma cara de choro. Bro rapidamente usa sua faixa, laça o garoto e traz pra perto dele. Tentando tranquilizá-lo, diz pra ele não se preocupar, que logo vão arrebentar ele e voltar pra casa, igual uma outra vez que já fizeram isso. Bundus vem babando, pulando de pedra em pedra até alcançá-los, dizendo que vai impedir isso. Quando ele estava prestes a chegar nos dois, todos são atingidos por um carro. Pra sorte deles, o para-brisa estava quebrado, com isso os três foram para dentro do veículo. O problema é que dessa forma complica um pouco para ter o controle da situação e desviar dos destroços que vêm em sua direção. Meu amigo, que doideira, os três com certeza encheram a zorba. Eles ficaram desesperados dentro do carro. Bro esquece que é um carro e começa a virar o volante na esperança dele mudar de direção no ar. Pra sorte deles, ou não, uma pedra os atinge, jogando eles contra a parede. Aí é um Deus nos acuda. Agora, com os pneus tocando alguma superfície, fica mais fácil de controlar o bicho. Só que não, eles estão descendo que nem uma bala em uma superfície toda danificada e com um monte de destroços vindo na sua direção. O desespero é grande, mas até que o Bro está mandando bem, desviando de tudo pelo caminho. Só que não é bem isso que está acontecendo. Com uma sorte tremenda ou uma força maior guiando eles, o carro desvia de tudo, até porque agora vemos que o volante nem está conectado. Para piorar a situação, Deer parece que desmaiou de tanto medo e vai escorregando para fora do carro. Bro se desespera, mas Bundus agarra ele com um dos braços e pede para ele prestar atenção no caminho. O velhote puxa Deer de volta para dentro do carro e diz que não vai morrer ali, colocando os braços para fora e socando tudo que vinha na direção deles. Bundus enxerga uma saída, um cano à direita deles, mas para isso eles vão ter que virar o carro. Não sei como, se até o volante sumiu. Bro observa um poste e tenta uma manobra digna do filme Velozes e Furiosos. Ele lança sua faixa e agarra com toda a sua força. Com isso ele consegue fazer o carro virar e milimetricamente entrar perfeitamente dentro do cano, saindo daquela loucura. Andy estava ali. Bro fica contente em vê-lo, mas ele pergunta por que estão dando um rolê com um arruaceiro. Rolê? Aí forçou. Acho que eles não tinham outra opção. Bundus tira o guarda-chuva dele e dá reta do rosto, afirmando que é muito perigoso. Ele observa fundo no chão desolado, por ainda não ter conseguido nada. Pergunta o que ele está fazendo ali, que já era para ter dado fim no seu adversário há um bom tempo. O coitado se desespera, diz que não conseguiu porque o Andy não o atacou nem uma vezinha. Ele ficou esperançoso quando contou que estavam dentro de uma fera maculada, imaginando que o Andy iria entrar no clima e atacá-lo, mas ele simplesmente virou as costas e saiu correndo. Bundus diz que ele realmente é digno de pena. Bro avisa ao Andy que eles não têm muito tempo, afinal a fera maculada está pronta para decolar e cruzar a fronteira, levando todos eles à morte certa. Andy quer saber como aquele monstrengo funciona. Bro diz que não faz a mínima ideia, mas que precisam vazar dali. Nessa hora, Deer percebe que o seu comunicador está funcionando e Andy rapidamente começa a falar com a Semil. Bro fica acariciando o garoto, lhe dando os parabéns por ter percebido, mas ele não gosta muito não, fazendo cara de poucos amigos. Andy conta pra Semil o que está acontecendo, que estão a caminho da morte certa. A zeladora pergunta meio que afirmando que eles são zeladores, que limpem logo a fera maculada e deem-o fora dali. E a comida
de rabo não para por aí, ele chama ele de inútil, como ele pôde deixar um sequestro acontecer bem debaixo do nariz dele. Meio sem graça, ele pede desculpa. Ela quer saber se não estão no subterrâneo porque as gargantilhas não funcionam, ele também não sabe. Andy pergunta se ela já conseguiu contactar Ryo e o Zanka, ela afirma que não. Ele fica meio desconfiado olhando pro Bundos e diz que vai achar eles. Semil pergunta como, já que não dá pra usar as gargantilhas. Ele diz que vai dar um jeito, afinal ele ganhou o apelido de Ending de alguém que o salvou, que significa aquele que conecta os outros. Ele irá reunir todo mundo e sair todos juntos dali. Ela confia nele e diz que vai deixar ele resolver essa parada, até porque não tem como ser diferente, né? O reforço está a caminho através da descrição que Ending forneceu, a galera está a caminho para tentar dar um apoio. O tornado ainda continua, Zodiel explica que a cada 6 anos uma forte tempestade de lixo acontece e que aquela era uma dessas ocasiões. Não é a fera que está fazendo o tornado, na verdade é da própria tempestade mesmo. Eles só tiveram o trabalho de posicioná-la no lugar certo, para aproveitar os ventos e voar mais fácil. Zodiel diz que não quer usar o Rudo como oferenda, que prefere que ele venha com ele pro paraíso, que com certeza será a maneira mais rápida dele voltar para lá e dar um fim de vez na sua história triste. Rudo fica imóvel, sem falar nada, só observando a coitada da Gita que ficou inconsciente após cair depois dos tremores. Zodiel continua dizendo que com os zeladores ele não vai conseguir nada, que eles só sabem limpar feras maculadas e se divertir. Ele o aconselha que se ele tem um objetivo específico que ele o busque com convicção, sendo assim ele deve jogar o lixo fora, se referindo aos zeladores, é claro. Rudo dá uma olhada para ele e começa a falar sobre as suas luvas, que dão um nome para ela, de uma história contada pelo chefe dos zeladores sobre um pessoal que tentou de alguma forma reciclar e reutilizar o lixo para acabar com a poluição. Ele a chama de 3R, já que de certa forma ela dá uma utilidade àquilo que já foi descartado. Rudo continua dizendo que seja lixo ou pessoas, ninguém é inútil, que até conhecer o Zodiel não foi inútil, mas que ele percebeu que ele tem uma coisa que falta a ele: companheiros que estenderam a mão para ele. Agora o Prota falou bonito, hein? Ele afirma que jamais vai esquecer do que fizeram por ele, que mesmo não sendo parentes, o acolheram sem pestanejar. Ele continua dizendo que apesar de ser um celestial e só trazer problemas, ninguém o tratou como um estorvo e sempre enxergaram o que ele realmente é, que além do Regto, elas são as únicas pessoas que fizeram isso. Rudo praticamente desiste da vingança que ele queria contra o paraíso, ele se solta da pedra que estava agarrado e vai dizendo que a raiva e o sentimento de vingança dele provavelmente nunca vai passar, mas que a sua vingança será viver e se divertir com os seus amigos. Vixe, aí ferrou tudo. Zodiel, que agora não tem mais nenhum motivo para não dar fim no menino de cabelo branco, pula atrás dele, com a sua aura tremenda, já ativa a sua capa e sem muitas dificuldades o alcança. Ele agarra Rudo, chamando ele de arrogante e ganancioso, e diz que tem uma previsão para ele: se no momento que tem dentro dele a vingança e os seus companheiros, a próxima coisa que terá será arrependimento. Eita pega, essa foi de arrepiar, hein? Zodiel continua insultando Rudo, que diz que ele só está com inveja por ter bons companheiros. Zodiel pergunta onde estão esses companheiros. Na mesma hora um buraco se abre atrás dele e Andy aparece dizendo que está bem ali. Opa, esse teve pós-créditos. Depois da Ryo descarregar o pente nele, o cara ainda continua vivo, ele tá lá todo estropiado. A menina do bueiro aparece para salvá-lo, mas o masoquista aparenta estar gostando da dor. E aí galera, gostaram do episódio? Será que agora vão conseguir parar a fera maculada e mandar Zordil pro espaço? Sei não, hein? Acho que ainda vai ser bem difícil. Mas vamos ver, o importante é que um reforço de peso apareceu para ajudar o Rudo. Se ficou até aqui e gostou, peço que se inscreva no canal e deixe aquele likezão maroto para nos dar aquela força. Valeu!